Qual é a tua... Você olha pra esse time do Flamengo, independente de quem vai chegar, mas na mão do Tite, ano que vem. Cara, estamos conversando, a gente não sabe nesse exato Pode encaixar momento. nisso também, Tite e Gabigol. Cara, eu vou citar isso aí. No momento que a gente tá fazendo aqui o programa, a gente não sabe exatamente o mercado, então a gente tá supondo. Mas eu tô falando o que eu tô falando. Eu falei na TNT, falei no SBT, na Jovem Pan, Jornal dos Esportes, na Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, no Jornal dos Esportes, os lugares onde eu trabalho. No final de 23. O Flamengo de 24 é o time que eu mais aposto em 24. Porque tem Tite, porque cansou esse time de encher o saco da própria torcida e da gente. Esse é um time que me irrita. Não sendo Flamengo, me irrita o potencial que ele tem. É isso. E não consegue render. Não aproveitado. E não aproveitado. Tem culpa o Landim, tem culpa o Braz, mas não é só deles. É o elenco que precisa se virar. O elenco precisa se mexer. Bom, e precisa ser mexido também. Potencialmente, pelo Tite, comissão técnica, em nível de investimento, qualidade, quantidade de camisa, e até uma raiva, vontade de gente séria, tem gente séria, claro, nesse elenco do Flamengo, é o time que tem mais potencial para ganhar mais coisa em 24. O grande favorito para 2024. Mais do que o Atlético Mineiro, mais do que o próprio Palmeiras, que está ali, mas tem ainda muito potencial, claro, ainda mais com a manutenção do Abel. Mais do que o Grêmio, que foi um grande vice-campeão brasileiro, o São Paulo, que é a Copa do Brasil, quando tem mudanças e tal, eu não vejo ninguém com o potencial que tem o Flamengo, mas sobretudo pelo Tite. E por ter algo que não tinha tido o Flamengo nos últimos tempos. Começar um ano com um treinador que vai ficar até o final. Porque o Vitor Pereira não foi feliz. O Paulo Souza é difícil dizer o que foi pior. Ele, o Vitor Pereira, ou até o São Paulo. É o Felipe Luiz falou aqui. Que Paulo Souza... Cara, o Paulo Souza é impressionante Era como... impraticável. Não, e como ele conseguiu fazer com que um cara, tipo, seríssimos como o Felipe Luiz e outros mesmos, que a gente sabe, falando ou não falando, fala, pô, que merda que rolou. Quer dizer, falta de empate, falta de tudo. O Vitor Pereira foi um horror também, mas enfim, é difícil dizer o que foi pior. São Paulo, O São Paulo partiu também... do soco. Não, e aí fica aquela coisa, por exemplo, o Renato, né? O Renato na praia, não sabe nada. O Renato, pô, de novo acabou de ser vice-campeão. O Renato, pô, de novo você precisa ter sorte na vida. Não que seja azarado do Flamengo, mas, por exemplo, em 21, quando o Flamengo chega à final da Libertadores e o Palmeiras também, se a final é tipo 2 semanas depois, o Flamengo passava o carro em cima do Palmeiras. Os 2 meses, e fala como o Palmeiras... Tinha muita gente voltando de físico, né? O próprio Arrascaeta não estava legal, mas assim... E o Palmeiras tem muito mérito. O Abel não era um time qualquer. Era o então campeão, havia vencido no final de janeiro e venceria no final de novembro. Então não era um time qualquer. E a história que tem o Palmeiras. Inclusive a história em confrontos diretos com o Flamengo. Nos últimos anos, no Brasileiro, o Flamengo tem melhor. Mas historicamente, tirando a final da Mercosul de 99, o Palmeiras tem... Falei dos 4 anos de 79, o Palmeiras tem vantagem contra o Flamengo. Né? Enfim, é um fato, não é clubismo. Clubismo é de quem acha que o Palmeiras é freguês do Flamengo. O Palmeiras não é freguês do Flamengo. Não mesmo. Não tô dizendo que o Flamengo não é tipo Vasco e Botafogo, que é um clássico histórico, confronto histórico. O confronto histórico, Palmeiras e Flamengo. E mesmo nesses anos tantos, porra, Palmeiras não ganha do Flamengo. É fato, tá? De 2016 pra cá, quem ganhou mais título brasileiro? É de 16. Pô, não tem nem o que falar. E mesmo assim, 79, 18, os 4-1, pô. O 4-1, como eu disse, mudou a história do futebol brasileiro. Saiu o Coutinho, que já devia ter saído antes, pra entrar o Tele Santana, por causa dos 4-1. Claro, no ano seguinte, toda vez que eu falo, o Zico fala, aí o 6-2, tá? O 6-2 tudo bem. Foi um show do Flamengo, tal. O Zico fez um golaço, tal. Troco, E o Flamengo foi um troco e o Flamengo foi campeão em 80, o Palmeiras foi em 79. Mas assim, pô, não dá nem pra comparar. No Rio São Paulo, a primeira academia, o Palmeiras meteu 7 anos no Flamengo. O Palmeiras batia muito no Flamengo. Mas agora tá mais igual. Agora, nessa análise desse ano, que é o grande favorito aí, Gabigol e Tite. O favorito. Então, do Tite. Eu não quero ser mais, digamos... Gabigol no Corinthians. Não, então. Eu não quero ser, digamos assim, meio... Eu não gosto disso. Eu entendo quem faz, mas eu não gosto disso como pessoa e como jornalista. Eu não sou fofoqueiro, mas dessa vez eu confesso que eu fiz uma bobagem. Que antes da Copa de 2018, o Tite fez comigo com alguns outros colegas e fez até o final da carreira dele na seleção brasileira, ele convidava alguns jornalistas para irem conversar com ele na CBF. Eu fiquei umas 6 horas com ele lá. Almoçamos antes do almoço, depois ficamos falando não só de futebol, de vida, tal, de um relacionamento legal, muito respeitoso e gosto muito do Tite. E aí, em um determinado momento, o Gabigol a baila, isso era 2018, né? Antes da Copa da Rússia. E aí ele contou o que eu mais ou menos já tinha ouvido de outro lugar, não sei se devia contar, mas agora já foi também. Que ele pegou e falou, quando ele chega à seleção brasileira em setembro de 16, o Brasil ganha do Equador 3-0, estreia do Tite e do Gabriel Jesus. O Brasil era 6º colocado e o Equador era líder. E depois uma puta arrancada espetacular do Brasil. 3-0, 2 gols do Gabriel Jesus, se eu não me engano, né? Foi 3-0. Né? E num dos gols, ou parece que nos dois, o único cara que não comemorou os gols da seleção foi o Gabigol. E isso pro Tite pega muito mal. Eu nem lembrava que ele tava nesse jogo. Então o Tite da crise do Tite assim, sem falar meio que falando...
Sabe aquelas coisas do cara Tite? Então ficou. Mas o Tite abriu. Começa daí, então. Não, fechou a porta pro Gabigol na seleção brasileira até o 18. Depois ele volta. Porque é do Tite. Eu acho muito legal, por isso que eu gosto muito da pessoa do Adenor, até mais do que do treinador Tite. Por isso que eu defendo muito. Eu acho que ele foi muito atacado, o Tite. Ele dá a mão pro Gabigol, porque ele traz pra seleção brasileira até merecidamente. O que o Gabigol faz, sobretudo, a partir do Flamengo de 19. Então ele traz. Acaba não rolando, o Pedro acaba passando, o Pedro vai pra Copa, o Gabigol não vai. Tem a questão do trio elétrico, mas, gente, de novo, se a gente começar trio elétrico de festa, você cobrar porque o cara falou, o cara fez assim, não dá. É que nem os vídeos que vazam de festa. Até o Real Madrid pode esperar a sua hora. É coisa de vestiário. O Davi Luiz, que inclusive filmou, faz assim, tipo, não, porque era uma grande cagada, claro. Mas assim, mas vazou, mas ok. Viralizou, no caso do outro. Virilizou, no caso do outro, ok. Mas tudo bem, realmente eu não gosto do braço. Mas enfim, passa errado. Agora vem o Tite pro Flamengo, o Gabigol tá lá. Cara, e ele não tá bem. Não tá bem. O 23 foi o pior ano do Gabigol e ainda assim com números absurdos. Tem essa coisa do contrato até o final do ano, não é um contrato barato, interesse do Corinthians, tem uma série de coisas do pacote. Se sou o Gabigol, eu realmente... O que eu percebo, assim, ele tá jogando isso, preciso ter espaço. Não, ele precisa ter espaço, ao mesmo tempo é normal, ainda mais com rede social. Vai como ele foi no... Pode pai, falou o que ele falou. Pô, tu vê qual é essa coisa do Corinthians? Sentir temperatura, né? Temperatura cada vez mais é normal. Você sabe mais do que eu isso aqui. Quando os caras vêm aqui, ainda mais aqui que eles podem falar mesmo, eles se sentem bem, que sabem que se não sacaneiam também e sabem muito, o cara meio que abre o jogo. E normal, às vezes o cara abre até involuntariamente, ou abre porque abrindo o jogo. Perfeito. Cara, o Gabigol, eu acho que ele seria muito legal se ele continuasse essa história brilhante que ele tem no Flamengo e tal. Só que nesse momento, e não é para que o Tite, não, ou eu, o Tite não, de boa. Eu conheço o Tite já, de conhecer mesmo há 22 anos. Conheço muita gente, conhece muito mais o Tite, trabalhou diretamente, até gente, que é interessante, não vou citar quem, que não gostava do Tite e passou a trabalhar diretamente com o Tite e falou, cara, eu tava tão errado pela pessoa e pelo profissional. Então assim, o Tite é um cara que agrega. Então assim, ele pode... estar de braços abertos ao Gabigol. Mas, de modo geral, ainda mais com a opção de Pedro e com o dinheiro que o Flamengo pode investir para 24, e está investindo desde a reestruturação do Bandeira de Melo lá a partir de 13. Pode não ter vaga pro Gabigol. E normal. E até porque não é barato. Né? Então, assim, se ele sair, a história é espetacular, não se apaga. Se ele ficar, eu espero que ele jogue mais do que jogou em 23, como aliás quase todo o time do Flamengo. Agora, precisa ver, porque de repente pode pintar o Corinthians agora, ou no meio do ano, a partir do meio do ano ele pode fazer um novo contrato. Mas uma coisa que inegavelmente fazem bem Landim e Braz é o seguinte, não reforçar rival direto. Isso eu sempre achei legal. O Pedro, é bom lembrar, em 22 ele podia ter ido pro Palmeiras. Fez uma puta proposta, e agora de novo. E ele não. O Flamengo conseguiu também o Bruno Henrique aquela vez, não é só pro gelo no sangue do outro. Porque o Santos não queria vender pro Palmeiras. E então, o Palmeiras também parece que... E não conseguiu chegar... Carlos Eduardo, né? Meu Deus. Mas enfim, Deus do céu, mas tudo bem. Todo respeito, já desrespeitando. Mas assim, e isso acontece, e é normal que assim aconteça, acho do caramba. Né? Você não vai reforçar. O próprio Gabigol, o Palmeiras chegou a pensar, e lembrando também que mudou a história do futebol sul-americano. O Flamengo era para comprar o Pablo. O plano B. O Gabigol. Plano B. Tem essa matéria. Como o Abel era a sexta opção do Palmeiras, o Abel Ferreira